Então vamos, Provérbios capítulo 27, versículo 1. Provérbio de Salomão, capítulo 27, versículo 1. Do versículo 1, depois, nós vamos lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 20, mais ou menos. Depois daqui, porque vai conferir, mesmo com esse texto, que fala de ficar preocupado com o dia de amanhã, às vezes querendo adivinhar o que vai acontecer amanhã, o que nós vamos fazer amanhã, e amanhã pertence ao Senhor. Então, no versículo 1 aqui de Provérbios, capítulo 27, diz assim: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Não presumas, não te vanglories do dia de amanhã, não te glories. Um cristão, ele não deve se gabar-se em si mesmo, ele gloriar em si mesmo, fazendo os planos para amanhã e esquecendo de Deus. Gabar do dia de amanhã, sem ter nenhuma consideração para o Senhor na sua vida, como que nós somos o nosso dono de nós mesmos, dono do nosso tempo, dos nossos pensamentos. Se a gente for só fazer os planos para amanhã e nem consultar a Deus, não usar Deus, não pôr Deus na causa, olha, é um fracasso. É um sabe que pode ter um orgulho do cristão, de ele falar tudo de amanhã e nem falar: se Deus quiser, se Deus me der vida, se Deus permitir. Nem todos têm com que se preocupar. Alguns sim têm com se preocupar, alguns não. Embora nós queremos preocupar, sempre uns mais, outros menos, apegar-se a esta vida. Então as pessoas, elas não exercem controle completo sobre o futuro. Quem é que controla o futuro? É Deus. O insensato pensa que tem domínio sobre o futuro, sobre o tempo, mas não leva em conta da vontade soberana de Deus e a permissão e o consentimento de Deus. Então vamos lá em Lucas. O irmão conhece essa passagem? Eu falei versículo 20, mas vamos começar no versículo 16. Versículo 16 do Evangelho de Lucas. Fala: o nécio rico. Ele lhes propôs uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus celeiros. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 18 agora. E disse, ao que esse homem disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei
todas as minhas novidades, os meus bens. Então aqui, as riquezas adquiridas corretamente devem ser consideradas como bênção de Deus, como ajuda de Deus em tudo. Toda que nós conseguimos, nós pedimos a Deus antes, através de oração, pedimos a ajuda de Deus, e quando Ele nos dá, então nós damos glória a Ele, graças a Ele, tudo que nós temos. Aí ele fala aqui que ele propôs uma parábola dizendo: a idade de um homem rico, tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, fala que ele, com ele mesmo, ele se examinava, ele planejava tudo com ele mesmo. Você vê que ele não põe Deus no plano. Ele fala: que farei? Perguntando para ele mesmo, fazendo os planos. Não tenho onde recolher os meus frutos? Não tenho. Deus lhe deu os frutos. E em consequência também, que usar-se, quando Deus dá os frutos, os bens, nós devemos usar corretamente, como corresponde à vontade de Deus, procurando a vontade de Deus. Mas só que ele amontoou, ele ajuntou esses frutos, como bem ele quis para ele. Ele não pensou em Deus, ele pensou só nele, não pensou em mais ninguém. E disse, versículo 18: farei isto, derrubarei os meus celeiros. Quer dizer que derrubar, ele falou que ia fazer de novo, aumentar celeiro. O sítio, nós falava tulha, aquele tempo nós não usava nem falar bem o português, tulha. Então nós enchia a tulha. Tinha vezes que nós colhia, tinha o arroz já em casca, a granel, no canto da tulha, tirava ele para ir comendo ele, gastando ele, porque vinha o da vargem novo. E nós parece que também não dava glória a Deus, porque nós não temia Deus. Se falasse alguma coisa era em vão. Aí ele fala: edificarei outros maiores, e ali ao plano de recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. Então ele estava destinando esses frutos para usar como ele queria. E nós, quando nós pedimos a Deus, nós devemos usar como a vontade dele, saber como ele quer, e nós preocupar também, pensar bem, de levar o Evangelho para adiante, usando os bens que Deus nos deu, a capacidade que Ele nos deu, a sabedoria que Ele nos deu, o Evangelho que Ele nos deu, o entendimento que Ele nos deu, para nós passar para os outros. Mas só que esse homem, todos os frutos que ele ganhou, as novidades, ele não deu. Então nós devemos, para nós não vamos muito longe, mas os que estão próximos, levar o Evangelho ao mundo. O mundo pode estar próximo de nós, mas em vez de fazer isso, pelo jeito ele fez o contrário. Aí no 19 ele diz: e direi à minha alma, olha, ele conversando com ele mesmo, no pensamento, talvez, e direi para a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Sua alma não tinha nada.
E de fato o que ele havia provido era para a carne. A alma estava vazia, ele falando da alma. É só para a carne. Mas não havia provido nada para a alma. Então nós devemos, o cristão ele deve pensar na alma. Não pensar só no corpo, no estômago, nas vestes. Não nós pensarmos só na carne, só nesse mundo. Devemos procurar investir na alma. Alimentar mais a alma, nosso espírito. Se está bem vestido, se está bem confortado. Quantos cristãos, vamos dizer ricos, infelizmente caem nessa categoria. Vaidade vã. No 20, mas lhe disse Deus, olha que Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O que é o que Deus nos quer dizer com isso? Louco? O Senhor lhe diz mesmo a todos os que perseguem nesta série de cobiça. Se o cristão tiver nessa série de cobiça, só cobiça as coisas desta vida, ele chama de louco. Esta noite te pedirão a tua alma. Olha, mais cedo ou mais tarde, essa noite chega. Ele não entregou nada para Deus. Aí depois fala assim, e o que tem preparado para quem será? O que você preparou para quem será? Fica para quem? Tudo que a gente preparando. E ele não preparou nada para Deus. Ele não entregou nada a Deus. E agora essas coisas vai ser desperdiçada. E a alma? Que não é o caso. Não presuma dos dias de amanhã, lá em Provérbios. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Versículo 21. Se as riquezas vierem produzir mais e mais e mais, e se ela for bem utilizada para a vida espiritual, para a gente, para a vida espiritual, tudo bem. Mas se ela for só utilizada, ser usada só para a gente mesmo, e Deus, como é que fica? O que fica para Deus? Como diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 17. Agora, 22, ele disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Ora, Jesus ele fez essa parábola para dar uma lição para os discípulos e para nós. Que não é para estar apreensivos, muito preocupados com essas coisas aqui. E os cristãos preocupam mais com as coisas materiais do que as coisas espirituais. Ficar preocupando que vai comer amanhã, que vamos comer no fim da semana, o que nós vamos fazer. Comerei, não é para preocupar com isso, e nem pelo corpo sobre o que vestir. Preocupe com os vestir. Não preocupe com essas coisas. Leva tudo a Deus. É difícil. Para você ter vitória, bastante vitória espiritual, saber que está bem com Deus, agradando a Deus, tem que estar nessas condições. Entregar, deixar de tudo do mundo e preocupar só com as coisas de Deus. Ninguém faz isso. Mas é a vida do que o sustenta
e o corpo mais do que a vestes. Então ele está dando a lição que mais importante é a vida espiritual. E o Senhor cuidará do material e do físico, se nós cuidarmos mais com a vida espiritual. Porque a vida espiritual, ela é eterna. E o material não é eterno. O nosso corpo não é eterno. Para a gente ter êxito na vida espiritual, para estar agradando a Deus. 24. Considerai os corvos, olha bem o que fala, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensam, nem celeiam, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Olha bem, se a gente for observar, eles não passam fome, eles não trabalham, está falando. Os corvos, uma ave impura, gosta só de comer carne de animal morto. Os corvos, olha, não semeia, quer dizer que eles não trabalham, eles nem colhem, está dizendo. Não tem dispensa, como nós temos a dispensa para guardar as coisas de depósito, eles não têm. Não tem cereiro e tulha para poder guardar. E Deus alimenta eles. Não importa quão humilde que eles sejam. Agora, quanto mais vale vós do que as aves, está dizendo que nós, irmãos, nós temos alma. E a alma vale muito, porque Cristo morreu por ela. Cristo morreu para salvar a nossa alma e também o nosso corpo um dia vai ser salvo, porque a morte de Cristo na cruz foi para salvar a nossa alma da condenação eterna. Isso aí nós já temos adiantado, nós já temos desde já. E a ressurreição de Cristo corporal, a nossa ressurreição do corpo também no dia da volta de Cristo. Olha, o Senhor então ele alimenta as aves. Não creem que Ele também nos alimenta também? Ele vai nos alimentar. É só confiar verdadeiramente nele. Não é bom de a gente contar as coisas, irmãos. Eu vejo isso nas nossas vidas. Tem vez que a gente não está esperando as coisas, parece lá em casa, de graça. Deus usa sempre alguém para trazer. Um traz uma coisa, outro traz abobrinha, outro traz abacaxi, outro dá coco, assim por diante. E os irmãos também, todos nós somos abençoados. Que quando a gente dar algo para outro, porque Deus nos deu e temos sobrando. E no versículo 25, e qual de vós, na vossa solicitude, pode acrescentar à sua estatura um côvado? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras maiores? Se não podemos, pela ansiedade que nós temos, as coisas mais pequenas nós não conseguimos, por que vão ficar para essas coisas maiores? Então ele diz, de toda a criação é somente o homem que tem ansiedade. De toda a criação de Deus, o homem que é ansioso. Os animais não, eles não sabem nem o que é isso. Aí ele fala no 27, considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham,
e nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Quem já viu, mesmo a foto do lírio? Alguém já viu? Ou já viu essa planta, essa flor? Lírio, o nome já é bonito. Quem é que já viu? Nós adolescentes que viu. Eu vi em foto. Ela foi flor bonita, umas folhas assim, sabe? Branca, bonita. Clica no Google do celular para ver. Pera, eu quero ver o lírio, quanto que parece que mostra. Ele fala assim, ó, considerai eles. Ele usou falar do lírio, que é muito lindo, mas tem muitas. Ó, como eles crescem. É só olhar para essas coisas, nós vemos o poder de Deus, o Criador de Deus, que Deus é. Que Deus fez essas coisas e Deus está lá, ó, descansado, ele repousou. Ele está lá tranquilo. Tudo, nasce, pronto. Cai a semente no mato pelo passarinho, ou seja, nasce e cresce. Não trabalham, não fiam. Não entra em confusão as flores. Não tem ansiedade. Agora, tudo permanece como Deus criou e fez. De todo, só o ser humano que desagrada a Deus, que sai do caminho de Deus, que Deus criou o homem com capacidade de escolher. E as demais coisas, não. Do jeito que Deus fez. O animal selvagem, ele não vai fazer mal para ninguém, se a gente não for provocar eles. O homem que provoca, ele já tem um lugar deles. Agora, Deus fez o homem, livre de escolha, o homem desagrada a ele. E se nós cristãos fizermos o mesmo, querer saber como desfrutar das coisas que Deus nos dá, deixar tudo da provisão que vem de Deus, de toda a criação, a vida seria outra, seria melhor. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé, ele está dizendo. Se Deus, olha, ele assegura que no fato de que Deus até há provido para o que de curta duração, daquele que tem uma vida pequena duração, tem a provisão de Deus. Agora, e Deus vai dura todo aquele tempo, mesmo sendo uma vida curta. Agora, o cristão como seres eternos, o homem, ele é eterno, a alma do homem. Tanto o ímpio como os filhos de Deus, talvez, são eternos. Não é eterno aqui neste mundo. O nosso corpo, ele não é eterno nem de um nem de outro, nem do salvo nem dos perdidos. Se a gente for pensar bem, todos têm a vida eterna, tem duas vidas eternas. Com Cristo e sem Cristo. Se nós somos salvos, nós morremos, a nossa alma vai para os céus. Com certeza absoluta. Quem tem a vida eterna, salvação tem a vida eterna. E o corpo vai para a sepultura. Um dia ele vai ser ressuscitado, o nosso espírito vem buscar o nosso corpo onde estiver. Aí é o corpo eterno. E o ímpio também, o corpo dele vai para a tumba. Um dia também vai ser ressuscitado na segunda ressurreição e vai ter um corpo condenado, mas eterno. Agora, o teu homem eterno, de valor incalculável, para a glória de Deus. Então, em todas as coisas, nós devemos dar glória a Deus, do jeito que nós somos. Porque Ele cuida de nós. E depois
Nós vamos duvidar que Deus vai cuidar de nós do amanhã? Quando nós duvidamos de Deus, é um insulto que nós estamos para Deus. É insultar a Deus. Então aqui, voltando em Provérbios, capítulo 27, versículo 2. Aí ele fala aqui assim: que um outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. Então nós devemos deixar que os outros falem bem de nós, não nós mesmos louvarmos a nós mesmos. Deixa os outros. Se tiver alguma coisa para nós sermos louvados, deixa os outros te ver quem nós somos, o que nós fazemos. Se eles acham que nós somos cristãos verdadeiros, se eles veem que nós somos uma igreja que vale a pena frequentar, confiar nela, nós, pedras vivas, se eles verem que possa acreditar no que nós falamos, então deixa eles. A alta exaltação, que é a exaltação própria da gente mesmo, mostra orgulho. Orgulho. Duas comparações destacam na natureza prejudicial ou destrutiva do insensato, da insensatez. Falta de juízo. Então Deus chama de louco, como diz lá, sem fé. Não tem aquela fé genuína, uma fé que confia no Senhor de verdade. A fé que confia, ela espera. Ter paciência para esperar. A pedra é pesada e a areia é espessa. Porém, a ira do insensato é mais pesada que ambas. Olha bem. A outra fala, a areia pesa. Essa aqui também. A outra fala, a pedra e a areia pesa. A pedra pesa e a areia é espessa. A outra fala que a areia também pesa, né? O insensato, ele perde muito a paciência. Nós perdemos a paciência, mas nós devemos não perder muito a paciência. Fica perdendo a paciência toda hora. Ferindo a todos os que estão em redor de nós. Perde a paciência e fica ofendendo, ferindo. E não tem um raciocínio suficiente para poder compreender, para dar-se conta do dano que está prejudicando, que ele está causando. Então ele é mais pesado do que a areia, do que a pedra. O furor é cruel e a ira impetuosa. Mas quem poderá enfrentar a inveja? Olha o versículo 4 de Provérbios 27. O furor é cruel. O furor é uma ira descontrolada, raiva. O furor é cruel e a ira é impetuosa. Agora, quem poderá enfrentar a inveja? Então a inveja é pior. A palavra inveja, como usada aqui, seria melhor ser traduzida como ciúmes. O ciúmes, diz que ciúmes é zelo. Quem tem ciúme tem zelo. Tem um limite. Se o ciúmes tiver certo limite, então aí você pode chamar de zelo. Não, mas se um homem mata a mulher por ciúmes, então é zelo. Então, se ele zelar, ele cuida dela. Se ele zelar, ele cuida. Então, aqui o sentido aqui deste provérbio é que
um mau gênio. Já está na natureza velha, no coração. Por isso, um mau gênio é para destruir, mas não é tão mortífero como o ciúme, como a inveja. A inveja matou Abel. Caim ficou com inveja, que Deus atentou mais para a oferta de Abel. O que Caim fez? Ele ficou com inveja, com ciúmes. O que ele fez? Ele, de raiva, ele matou. 5. Melhor, outra coisa interessante aqui. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Melhor é a repreensão declarada do que o amor encoberto, um amor oculto, que fala que tem amor, o amor está escondido. Um amor que diz e não faz nada. Amor pelas coisas, pela igreja. Lembra que o próprio Senhor Jesus, no começo de Apocalipse, eu acho que é no capítulo 2, a primeira carta que ele escreveu para aquela igreja de Éfeso, o que parece que ele disse? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas ele louvou a igreja, mas só que deixou o primeiro amor. Muitos cristãos estão caindo nisso. Fala que ama. Eu amo a igreja, mas não quer padecer por ela. Não quer sofrer por ela. A igreja não é o prédio. A igreja somos nós. Você falar que eu amo a igreja, ama cada um de nós. Cada indivíduo. Não tem rancor de nenhum. É claro que onde tem bastante cabeças, bastante membros, ou não sei se é bastante, pode haver alguma divergência. Mas isso é natural. Não deveria ser natural, né? Mas, porque é só um membro ligado ao corpo. Mas tem um amor. Mas que agora dizer que ama e não sofre pela igreja, cuidar da igreja, daqueles membros fracos, daqueles membros, cada um tem que fazer a sua parte. Aqueles membros desanimados, procurar animá-lo. Então ele fala, o amor que diz e não faz nada, não vale tanto quanto um cuidado, aquele que tem cuidado. Ele fala que tem amor, mas não corrige ninguém. Então aquele que é cuidadoso, que ele repreende, é porque ele tem afeto, ele tem cuidado, então ele repreende. Vale mais. Melhor a repreensão franca, do que um amor encoberto. Você tem um amor, mas você não fala que ama, não sabe, você fica em dúvida. Afeto tem muita coisa, sentimento de mesmo carinho, de amizade. A repreensão franca, uma palavra forte, a repreensão franca quer dizer, ele falou uma coisa, uma palavra forte. A repreensão fortificante, que ela fortifica aquela pessoa. No momento, ela pode ser desagradável. Ela traz um pouco de tristeza, mas depois, para frente, ela traz um fruto pacífico para a pessoa. Que restabelece as forças. Uma palavra dessa maneira tem benefício, ou que faz, cujo alvo é a correção, visando ao bem daquele irmão,
daquela pessoa. Quando o irmão chega a ser corrigido com amor, com mansidão, ele deve agradecer. Versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos, porque eles não temem a Deus. Então vamos ficar de onde nós começamos. Não presuma do dia de amanhã, porque não sabe o que ele trará. Certo, irmão? Nós não vamos preocupar com o dia de amanhã, contar com as coisas amanhã, assumir um compromisso de amanhã. Primeiro, sempre não esquece, se Deus permitir, se Deus me der vida, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, atrará amanhã. Nunca prometer, ter cuidado, falar, se Deus permitir, me der vida, me dê força, saúde, vou. É Ele. Então você está pondo nas mãos de Deus. Agora vem a gente esquece, a pessoa, amanhã você pode fazer tal coisa para mim? Sim, eu posso, sim, eu vou fazer e tal. Então, leva o pensamento a Deus. Lembra que Deus está no céu, nós estamos aqui na terra. Lembra que nós somos filhos de Deus. Lembra que Deus que controla nossas vidas, Ele sabe tudo. O que nós podemos fazer, o que não, o que nós vamos fazer. Amém? Então oremos.